Boa noite, sabadou com mais tricologia. Ó, no mês que vem, o que acontece? A Sociedade Brasileira de Dermatologia me convidou para ministrar uma aula com o título Abordagem do paciente com alopécia. Será uma aula ministrada para acadêmicos de medicina, acadêmicos ligantes em dermatologia de medicina de todo o estado aí de Minas Gerais. Ano passado eu ministrei essa aula também a convite da Sociedade Brasileira de Dermatologia de Minas, e esse ano a gente vai ministrar novamente essa aula. Como eu estou repaginando essa aula hoje, eu falei, gente, quem é da nossa comunidade de tricologia precisa entender sobre essa abordagem, né? Então, como essa aula são para futuros médicos, acadêmicos de medicina, os ligantes em dermatologia, né, que participam das ligas de dermatologia de todo o estado aí de Minas Gerais, e a gente vai falar sobre alopécia. Então, um dos primeiros slides é o seguinte, já é a divisão aí do folículo piloso. Vou tentar colocar esse microfone aqui. Me dê o retorno se o áudio está tudo certinho, pessoal. Eu vou colocar esse microfone aqui, ó, e vocês vão me direcionando, né? Deixa então eu colocar o título da aula, abordagem do paciente com alopécia. Esse paciente com alopécia, ele vai chegar em todos os níveis de atenção aí, desde atenção primária, atenção secundária, atenção terciária. O paciente com queixa de queda de cabelo, pasmem vocês ou não, médicos e futuros médicos, vai chegar no plantão, vai chegar no posto de saúde, vai chegar nas horas mais inusitadas. Deixa eu colocar fixado aqui o título da aula. Então, esse tema é importante para todos os médicos, especialistas ou não, generalistas ou não, porque realmente é uma queixa muito corriqueira, a queda de cabelo. Me deem um retorno aí se o áudio está ok. O primeiro ponto que eu quero comentar, igual eu disse, é sobre anatomia. A anatomia do folículo piloso. A gente sabe que o folículo piloso, ele está inserido aqui no couro cabeludo, e já começamos a primeira parte do folículo piloso, que é o infundíbulo. Embaixo aqui do infundíbulo a gente tem o istmo, e depois a gente tem a parte do segmento inferior do folículo piloso. Então, aqui no infundíbulo, a gente tem onde está inserido o folículo na epiderme, até onde desmembra aí a glândula sebácea. Da glândula sebácea até o músculo eretor do pelo, a gente tem o istmo, e do músculo eretor do pelo até o bulbo, a gente tem o segmento inferior do folículo. Então, a anatomia do folículo aí já vai ser importante para a gente já pensar lá na frente nos subtipos aí de alopécias, no histopatológico, quando a gente correlaciona a clínica, a tricoscopia e o histopatológico. Então, lembrando que eu vou ministrar essa aula futuramente, mas eu já estou dando essa aula aqui para você, médico e médica e estudante de medicina em primeira mão. E quando a gente vai na biologia do folículo piloso, nós temos também que existem aproximadamente 100 mil fios no couro cabeludo. E esses fios no couro cabeludo, anotem, vão crescer 0,35 milímetros por dia. O que isso vai representar? Geralmente aí 1 centímetro no mês, a fase de crescimento de uma pessoa saudável.
E nós temos também a diferença de um fio, o que é um fio velos, o que é um fio terminal e o que é um pelo lanugo. Então, velos é aquele fio muito fino que a gente vai encontrar aí na linha de implantação e a gente vai encontrar também, por exemplo, quando a gente tem um quadro de uma calvície, por exemplo. O pelo lanugo é aquele fio bem fininho que geralmente a gente tem aí na face de bebê quando nasce e de nós adultos também aquele pelo bem finozinho, e o pelo terminal é o pelo que realmente a gente quer ver no couro cabeludo e geralmente eles estão diminuídos aí, por exemplo, num afinamento, numa miniaturização, como por exemplo uma alopecia androgenética, seja ela feminina ou masculina, e também numa FAPD, que é uma alopecia aí cicatricial linfocítica com um padrão de distribuição muito semelhante à androgenética. Então, agora a gente entrando no ciclo capilar. O ciclo capilar é composto geralmente por 4 fases. Então, a gente vai pensar, quando a gente fala no ciclo biológico do fio de cabelo, a gente vai pensar aí em 4 fases. Fase anágena, catágena, telógena e aquenógena. Anágena determinada geneticamente. Pode variar aí, por exemplo, de 2 a 6 anos. A catágena pode variar aí de 2 a 3 semanas. E a telógena, por si só, que é a fase de queda, de transição, geralmente acontece aí de 3 a 6 meses. A quenógena é quando a gente tem um folículo telógeno sem o pelo presente, que aí já vai entrar um pelo em anágeno para fazer a cobertura daquela região do folículo. Então, a anágena é a fase aí de estágio aí de crescimento do ciclo do folículo piloso. Nós temos aí a fase catágena, depois que é a involução de 2/3 inferiores do folículo piloso por meio de apoptose, que vai acontecendo aí na fase catágena. A fase telógena, por si só, é a fase de descanso do folículo piloso. E a fase exógena, que é a fase de queda ativa da haste folicular do pelo durante a fase anágena. Essa anágena é dividida em fases e nós temos aqui a 4ª fase da anágena, que representa a exógena. E a fase quenógena, igual eu disse para vocês, pode ser escrita aí com K ou com QU, é o folículo realmente telógeno aí, sem o pelozinho presente, tá? Então, antigamente a gente falava em 3 fases de folículo piloso e agora a gente abrange mais etapas aí, devido a mais estudo, devido a mais publicação científica, a gente acrescenta mais um pouquinho de fases aí no ciclo do cabelo, correto? Quando a gente fala em abordagem do paciente com alopécia, principalmente aí para os estudantes de medicina, para os clínicos gerais, para os médicos de todas as especialidades, mas que também precisam e desejam dominar a tricologia, a gente precisa dividir aí didaticamente as alopécias. A gente pensa aí numa alopécia primária e secundária, a gente pensa aí numa alopécia não cicatricial e cicatricial. Dentre essas cicatriciais, a gente fica nas classificações das linfocíticas, das neutrofílicas e das mistas. Então, quando a gente fala em alopécia não cicatricial, a gente já pensa aí na alopécia areata, na androgenética, que é a causa mais comum de alopécia em ambos sexos, a tricotilomania, dermatite seborreica e também o eflúvio telógeno, que é a causa mais comum de queda de cabelo. Pensando aí nas alopécias cicatriciais, a gente pensa nas foliculites dissecante, decalvante, queilodiana da nuca,
líquen plano pilar, a frontal fibrosante, né, que são as variantes aí linfocíticas, também FAPD, alopécia por tração. Então, quando a gente pensa em alopécia cicatricial, a gente sabe que a agressão está no bulge. O bulge é um segmento FAPD, exatamente, doutora Amanda, boa noite. Então, o bulge é o segmento da bainha radicular externa que está localizado aí no nível da inserção que a gente tem do músculo eretor de pelos, principalmente onde é localizado aí as células tronco epiteliais no folículo piloso. Então, nesse ponto, quando existe uma agressão no bulge, a gente tem a presença aí de alopécias cicatriciais. Quando a gente pensa em alopécia androgenética, lembrando que essa é uma aula de abordagem do paciente com alopécia que é ministrada para acadêmicos de medicina, ministrada aí para também médicos generalistas, médicos em geral que julga interessante a tricologia, principalmente aqui na nossa comunidade. Então, a alopécia androgenética, a gente sabe que existe uma causa para essa alopécia, então a gente tem a testosterona livre, que através da enzima 5-alfa-redutase é convertida em DHT. Essa dihidrotestosterona vai causar miniaturização dos folículos e uma diversidade de diâmetros desses folículos com mais aí do que 20%. Vai haver também uma pigmentação peripilar e pode haver pontos amarelos menos numerosos, por exemplo, que numa alopecia areata, mas também é possível. Existe uma classificação de androgenética, que quando a gente fala no público masculino, a gente pode variar em até 7 graus, de acordo com a classificação de Norwood-Hamilton. E quando a gente tem um público feminino, a gente pensa aí classificação de Lewis, principalmente, pensando aí em 3 graus. E a gente mostra isso para o paciente, como que é impactante quando o paciente se enquadra em alguma classificação e ele quer saber que grau que ele está. Isso aí é muito importante, a gente tentar quantificar para esse paciente algo que seja mais qualitativo, quando nós médicos conseguimos deixar algo em quantitativo, sendo que a gente antes só colocava em qualidade. Como que está a qualidade desse folículo? A gente tenta ir um pouco além. A gente tenta colocar em graus, principalmente em escalas. Então, o paciente ele gosta de entender qual é a classificação em escalas. Se ele é classificação 1, 2, 3, 4, 7. Nisso faz com que ele entenda o impacto da alopécia para ele. Consequentemente, isso vai fazê-lo entrar nesse programa de acompanhamento que você já vai oferecer aí em sequência para esse paciente, para ele sair de um ponto A para o ponto B. Porque o especialista, naquela queixa que o paciente está trazendo para você, é o médico que está na frente dele. Então, você, desde o início, mostrar essa autoridade, essa segurança ao diagnosticar, essa seriedade que, tipo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei qual é o seu grau. Essa seguridade vai fazer com que o seu paciente tenha melhor aderência em tudo aquilo que você se propõe a executar juntamente com ele, certo? Falando um pouquinho agora da alopecia areata. A alopecia areata, a gente sabe aí que é uma quebra do privilégio imune, é uma condição autoimune que as nossas próprias células vão destruindo aí o nosso folículo. Existem várias apresentações clínicas, todos os especialistas aí vão atender alguma vez uma alopecia areata. Boa noite, boa noite. Vão me dando retorno aí em relação ao áudio, se o áudio está indo bem.
Então, a alopecia areata vai acometer toda a faixa etária, desde a faixa etária pediátrica, que é muito, muito comum, desde a faixa etária adulta e também a faixa etária idosa. Então, existe a forma de apresentação em placa, em placas múltiplas, alopecia areata total. A gente pode também ter a apresentação universal, ofiásica, cisaifo, a incógnita ou difusa. E vão haver comorbidades associadas a essa alopecia areata. Quais são essas comorbidades? Alterações ungueais, que são os pitchings ungueais. Outras condições autoimunes, como vitiligo, diabetes tipo 1. Outras alterações oftalmológicas, psiquiátricas. E a gente vai conseguir graduar a severidade do quadro. Como? Fazendo aí a tricoscopia, para quem já sabe a tricoscopia, para quem já tem acesso aí a tricoscopia na alopecia areata, que principalmente são pontos pretos, pontos amarelos. Atividade da alopecia areata, a gente vai ver muito ponto preto, ponto de exclamação, pelos quebrados em diferentes níveis e os velos curtos, certo? Boa noite, doutor Ramon, doutor Rodrigo Toledo, me contem aí de onde vocês são, se vocês já atuam aí na tricologia ou no transplante capilar. Estamos aqui falando de pacientes, abordagem do paciente com alopecia, por onde eu começo, como que eu investigo, quando que dá para a gente fazer aí alguma intervenção cirúrgica ou de procedimento. E na alopecia areata, o ponto de exclamação, ele é muito categórico. Porque o que é o fisiológico? É a gente ter uma inserção do fio no couro cabeludo mais grossa e vai afinando, à medida que vai distanciando do couro cabeludo. Aqui na alopecia areata, a gente vai ter o contrário. O que é o ponto de exclamação? A gente vai ter uma inserção mais fina e à medida que vai distanciando do couro cabeludo, a gente já vai ter aí algo mais denso, né? Mais denso. Então, é a inversão da densidade aí do folículo ao longo do seu plano de inserção. Então, isso é muito categórico, uma fase ativada aí da alopecia areata. Alopecia areata total, a gente tem perda do cabelo aí no couro cabeludo como um todo, diferente, por exemplo, de uma alopecia areata universal, na qual a gente vai ter perda de cabelo, de fios, de sobrancelha, de barba, de pelo na região do braço, da perna. Então, é universalmente espalhada aí no corpo todo. A ofiásica já vai ter comprometimento, placa de alopécia em toda a orla de inserção aí no couro cabeludo e alterações nas unhas, igual eu disse, a gente pode ter a presença aí de pitches ungueais. O que são esses pitches ungueais? São depressões cupuliformes regulares, simétricos aí das unhas. Então, os pitches ungueais, a gente precisa examinar sem esmalte. O paciente com pitch ungueal, com essas depressões cupuliformes, não necessariamente vai ter alopecia areata, mesmo porque existem outras condições na dermatologia, como, por exemplo, a psoríase. A psoríase também pode cursar com alterações de pitches ungueais. Esses pitches, por sua vez, não serão simétricos na psoríase, serão assimétricos. Mas também é um indicativo de associação com outras condições aí de alterações na dermatologia. O tratamento de alopecia areata aí vai englobar tratamento tópico, imunoterapia com difenciprona, com minoxidil ou antralina. A gente pode evidenciar, né? Ano passado, por exemplo, foi liberado pela SBD o consenso aí de alopecia areata. Então, no consenso, é evidência a infiltração aí de corticoide na areata.
E lembrando que a gente tem também a terapia sistêmica, com pulva, corticoterapia, a gente tem aí a ciclosporina, o metotrexato, até mesmo o corticoide, quando a gente precisa de um tempo aí para ver o início de alguma resposta ou as indicações certeiras dos poupadores de corticoide. Então, a gente precisa de um manejo mais próximo, de um convívio mais próximo aí com esse paciente, para a gente estar sempre acompanhando a alopecia areata, que é um curso da condição mais desafiador. Ao mesmo tempo que você está com uma placa única, será que essa placa vai evoluir? A gente tem que estar mais próximo ali do paciente. A alopecia areata, uma alopecia não cicatricial. E agora a gente vai para mais uma alopecia não cicatricial. Eu vou fazer o seguinte, nessa abordagem do paciente com alopecia, nesse primeiro momento a gente vai falar das não cicatriciais e amanhã ou na segunda-feira eu volto para a gente falar das cicatriciais. Por que eu vou fazer essa programação, se eu vou combinar com vocês se vai ser amanhã ou na segunda-feira? Porque amanhã a gente vai passar o dia todo gravando para a formação online em tricologia. A gente vai gravar muita aula para os nossos alunos dentro da formação. Então, se você é aluno, está assistindo a aula aqui, ó, em breve vamos subir mais aulas na plataforma, porque amanhã eu vou ficar o dia inteiro gravando para vocês, com aulas que já estão prontas em PDF. Aí eu vou gravar a parte de vídeo. Então, por isso que eu não vou prometer se eu vou conseguir estar presente aqui amanhã, mas quem sabe eu já coloco uma aula ao vivo lá direto da clínica para transmitir aqui para vocês. Pode ser que eu faça esse formato também. Então, se amanhã a gente aparecer ao vivo é porque deu certo essa ideia, tá? Então, a gente vai dividir essa aula de abordagem de pacientes com alopecia dessa seguinte forma. Hoje a gente fala das não cicatriciais, igual a gente já passou na androgenética, a gente passou na areata. Agora a gente vai para mais uma. Mas, gente, olha o que eu encontrei. Eu encontrei aqui, ó, um livro de manipulação em tricologia. Então, aqui eu tenho um livro. Quem gosta de medicamento manipulado? Eu sou apaixonada com a manipulação, não sei vocês. Eu sou apaixonada com manipulação. Então, olha só como é que esse livro tá desenhado. Quem quiser fórmulas de manipulação de alopecia, escreve aqui para mim, turma 3. Por quê? Além de vocês receberem informações, doutora Amanda Jaquene, doutora, a doutora Amanda, ela é muito participativa, porque a gente consegue, doutora Amanda, com as manipulações, a gente consegue atender múltiplos pacientes, e se a gente vê que esse paciente não vai aderir a essa manipulação, a gente consegue trocar o veículo, a porcentagem. Então, eu sou uma amante de manipulação, porque na minha formação como dermatologista, eu tive muitos professores amantes da manipulação. Então, para mim, não foi diferente. Então, as coisas a gente pode manipular nas farmácias, fica muito interessante. Essa dominância do médico em relação à manipulação tem que ser, assim, muito especial. As manipulações a gente consegue atender vários tipos de pacientes, a gente consegue atender vários tipos de questões, de melhorias que a gente pode levar para esse cabelo, para esse couro cabeludo, para essa haste capilar, de uma forma muito mais acessível. Então, eu sou super aderente à manipulação, tem que ser feito com muita cautela. Por que eu falei aqui, ó? Depois eu já vou ler esse comentário da doutora. O turma 3, para vocês comentarem, o que acontece? Grazi, tudo bem, Grazi? Me conta, de onde você está falando, Grazi?
Você é médica? Me conta se você é médica, se você atua na tricologia. Deixa eu conhecer mais vocês aqui. O doutor Rodrigo Toledo, me conta, doutor Rodrigo, você é médico, já atua na tricologia. Zezé, você já é médica. Fred, Pedro, você já é médico, Pedro. Júlia, Marília, me contem onde que vocês atuam. Tudo bem, Grazi? Grazi é de São Paulo, pós-graduanda em dermato. Que maravilha, que fase boa. Vou te falar, Grazi, se você é pós-graduanda atualmente na dermato, você vai pegar a melhor fase. Por que eu tô falando isso? Porque agora os pacientes eles estão buscando o médico que estuda. O médico que estuda e o médico que tem um conhecimento apurado. Seja muito bem-vinda à dermatologia, tá, Grazi? Eu já sou dermatologista. A gente criou essa comunidade de formação online em tricologia justamente para o dermatologista, para o tricologista que deseja dominar e atender todo e qualquer caso em tricologia. Por que eu falo isso? Porque eu fiz o meu curso de extensão em São Paulo. Eu saí daí totalmente animada com a tricologia e agora eu desenvolvi essa comunidade para nós, que vocês terão acesso a mais de 75 aulas, videoaulas de transplante capilar, de sobrancelha, de barba, técnica body hair, fio longo, FUE e além de tudo na tricologia. Então, a gente tem curadoria de produto, a gente tem aula em PDF, vocês podem montar o livro completo de tricologia, anatomia da pele, anatomia do folículo piloso, para depois a gente entrar aí, finalmente, nas alopécias, tricoscopia, videoaula de procedimentos. Então, Grazi, você está entrando numa especialidade maravilhosa que é a dermato. E eu já entendi que você também tem uma queda aí pela tricologia. Me corrige se eu estiver errada. Você gosta de tricologia, Grazi? Me corrige se você estiver errado. Você gosta de tricologia? Porque eu sou apaixonada. Então, por exemplo, esse livro aqui, ó, eu tô com fórmulas com a letra A. Oi, gente, eu tô aqui, ó, acne, seborreia, antiacne, acne pustulosa, angioma. Olha que livro maravilhoso. A doutora gosta, a Grazi respondeu, gosta de tricologia, tenho androgenética. Bem-vindo ao clube, Grazi. Eu também tenho androgenética. Então, hoje eu tô com... Bom, vamos falar de idade, né? Hoje eu tô com 35 anos, gente. 35 anos. Quando eu tinha 23 anos, estava na especialização de dermato. Eu descobri que eu tinha calvície. Então, isso é uma dor minha que me fez querer estudar cada vez mais tricologia. Então, a gente que tem alopecia androgenética, a gente precisa entender de tricologia. Concordo com você, Grazi. A doutora Amanda sugeriu... Gente, então, quem digitar a turma 3, eu vou mandar fórmulas e vocês vão receber também todas as informações da turma 3. Inclusive, a gente ainda está com mais uma vaga. Grazi, aproveita para fazer sua inscrição hoje, porque a gente está com só mais uma vaga. Você se inscrevendo na formação online em tricologia, você automaticamente ganha vir num fellow presencial comigo em transplante de sobrancelha no paciente real. Doutora Amanda esteve aqui em Ubá comigo. Doutora Amanda, você gostou do fellow presencial? Que vocês ganham, vocês não pagam mais nada por isso. Então, a gente tem mais uma vaga, Grazi, aproveita que é para você, tá? A doutora Amanda sugeriu aqui, ó, fórmulas de inibidores de DHT sem duta ou finasterida. Maravilha, doutora Amanda. Eu vou até olhar aqui, se nesse livro aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, gente. Ó, o que eu tô aqui, ó.
eu tô com um tanto de fórmula de alopécia aqui, tá? Deixa eu começar aqui, ó, mostrando para vocês. Eu tenho aqui loção capilar. Tô vendo a primeira que eu tenho aqui para já virar o livro que vocês vão tirar print, combinado? Vocês vão tirar print meu aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Primeira fórmula. Tem muita fórmula aqui com etinil e estradiol. Aqui eu já considero vocês não usarem etinil e estradiol. Por quê? Não foi conclusivo os estudos do etinil e estradiol. Então, a gente como tricologista, baseado na ciência, tudo dentro da formação é baseado na ciência. Eu faço tudo baseado em UpToDate, Cielo, PubMed, tá? E os nossos livros, referência aí de prova de título, que é o Belda, Fitzpatrick, Sampaio. Então, a gente não vai fazer com etinil e estradiol, não, tá? Porque eu contesto o livro, tá, gente? Eu contesto o livro, eu contesto o patologista. Vamos, então, aqui, ó, fórmula de alopécia. Vamos fazer essa daqui? Eu vou virar aqui para vocês tirarem print. Ó, por exemplo, ó, vocês estão conseguindo ver? Fórmula alopécia, D-pantenol 5%. Colocaram aqui até um perfume QS, quantidade suficiente, álcool A50, 100 ml, indicação, alopécia seborreia. E aqui, ó, tem uma outra fórmula para alopécia areata. Ácido salicílico, resorcinol, enxofre. Olha só, outra forma. Deu para vocês printarem? Deixa eu ver aqui nos comentários. A doutora Amanda falou, ó, curso de excelência, maravilhoso. Sai ao contrário no vídeo. Pois é, vocês vão ter que tirar print, aí salva no celular de vocês, que aí depois vocês viram a foto. Depois eu mando foto também. Alopécia androgenética. Então, eu não quero que vocês prescrevam isso aqui, ó, de enestrol. Isso aqui não tem base científica. Vira o livro. Se eu virar o livro ele já tá... Se eu virar o livro, não dá não, gente. Olha, vocês vão ter que salvar a foto e no celular de vocês só vocês virarem. Se não der, vocês me lembram lá, me chamam no direct, que eu tento mandar a foto. Mas é só salvar no celular, aí depois vai ter a opção de virar a foto lá no celular, sabe? Ô, gente, é muita fórmula, mas a gente precisa uma... A doutora Amanda, que me pediu, né? A doutora Amanda aqui, ó, fórmula inibidor de DHT sem dutolfina. Você queria uma fórmula para alopecia androgenética e FAPD sem dutolfinasterida, a gente vai fazer com minoxidil, tá, doutora? A gente pode colocar em tricossol. Se a pessoa tiver alergia aí ao propilenoglicol, a solução hidroalcoólica. E outra coisa, a finasterida tópica, ela não vai ter uma repercussão sistêmica, não. Às vezes o paciente está com receio aí das ações sistêmicas, né, da fina ou da duta. Você pode tranquilizar o seu paciente que é muito difícil ele ter alguma repercussão sistêmica aí do tópico. E muito difícil também do injetável, por isso que na formação eu ensino vocês a montarem programa de acompanhamento. Não sei se vocês viram, tem um post meu aqui, que eu fiz anteontem, se não me engano, ou ontem, foi anteontem. Eu atendi uma paciente que trabalhava de auxiliar numa creche. Ela nem era professora, ela é auxiliar numa creche. Ela foi indicada para mim por outra colega dermatologista que estava com muita queda de cabelo. E olha que curioso, ela foi indicada por uma outra dermato. Então você vira referência na tricologia, entendeu?
E essa paciente, ela perguntei, você está fazendo algum tratamento? Ela, então, eu estou passando um shampoo, um condicionador e um tônico que uma moça lá na minha cidade, próxima à minha, que vende. Falei, tá, mas essa moça é médica? Não, ela tem uma linha de produto. Aí eu bem falei com ela assim, tudo bem, ela é cabeleireira. Ela, não sei se ela é cabeleireira. Enfim, ela estava investindo num tratamento que não vai tratar, e ela tem alopecia androgenética. Então, gente, com essa paciente, eu já converti ela num programa de acompanhamento de R$ 5.250. Então, por isso que eu falo, com apenas um paciente que você atende, você já paga o valor da formação. Sendo que o conteúdo dessa formação, da nossa formação online em tricologia, você vai conseguir reproduzir em 10, 100, 1.000, 10.000 pacientes. Então, com apenas um paciente, você já paga o valor da formação. E se entrar aí uma cirurgia de transplante capilar, que eu vou te ensinar a fazer também, até sobra só com um paciente, entendeu? Então, vale muito a pena entrar na nossa comunidade, porque você vai ter um suporte diariamente comigo aí. A gente triplicou o acesso para 3 anos, tá? Uma pergunta que me foi feita, né? A duta tópica gosta? Gente, eu nunca fiz, tá, doutora? Nunca fiz dutasterida tópica. O que eu já fiz foi a finasterida tópica. Então, tem mais literatura na finasterida tópica do que na duta tópica. A finasterida, eu vou até olhar aqui para você, doutora. A finasterida tópica que eu fiz da última vez, eu fiz junto com o minoxidil, inclusive, deu super certo. Finasterida tópica. É 1%, tá? A finasterida tópica. 1%. Depois eu vou ver se eu faço até um post sobre isso. Então, assim, finasterida tópica 1%, minoxidil 1%, intricossol, colocamos tudo aí no mesmo e bora arrasar, tá? Ó, aqui nesse livro eu tô vendo, não tô vendo nada, porque não é um livro muito recente, tá? Mas aqui não tem duta tópica, tem muita fórmula aqui para alopecia areata, para androgenética. Deixa eu virar aqui para vocês verem, que inclusive tem até cápsula. E o que eu queria mostrar aqui, ó, é essa aqui, ó, alopecia areata resistente, ó. Então, só printar e depois você salva o contrário, ó, alopecia areata resistente. Ácido pantotênico a 5%, biotina a meio, niacinamida, tá? É só virar, tá bom? E tem outras aqui para alopecia areata. Então, gente, tem muita fórmula aqui. Tem muita fórmula aqui, mas a gente não tem tanto respaldo desses produtos, igual eu falei com vocês, tá bom? E outra relíquia que eu achei aqui, hoje é o dia das relíquas. Ó, finasterida 0,25 minoxidil. Maravilha! Você tem visto resposta, doutora Amanda, com essa porcentagem? Dessa porcentagem 0,25? Sal palmeto, sim, cápsula. Mas, ó, sal palmeto também não é o inibidor tão forte aí do DHT, tá? Então, vamos ser bem científicos, bem categóricos na hora de explicar para o paciente que isso não é igual finasterida e dutasterida, tá? Não coloque responsabilidade em cima de um medicamento de uma coisa que ele não vai fazer. Outra relíquia minha aqui, ó, da época da especialização em dermato. Eu fui anotando tudo no caderninho, depois eu coloquei tudo em ordem. Tudo em ordem alfabética. Ordem alfabética, tudo, gente. Isso aqui me ajudava tanto no início, nos plantões.
e também enfim, nos atendimentos, né, no início de carreira aí na dermato. Ai, foi muito bom, muito, muito bom. Ó, e o eflúvio telógeno? O eflúvio telógeno, então, voltando aí na abordagem dos pacientes com alopécia, é a causa mais comum de queda difusa, esse eflúvio telógeno. Os folículos, a gente vai encontrar folículo vazio, o sinal peripilar, pelos em crescimento. Então, tem muitas drogas, muitos fármacos aí que induzem a queda de cabelo exagerada, principalmente aí os inibidores, os tratamento aí de pressão alta, enalapril, anticoagulante, colchicina, antineoplásicos, tudo isso vai ter efeito causando aí eflúvio. E também os metoprolol, propranolol, os beta-bloqueadores aí no eflúvio, tá? Várias classes medicamentosas. Então, essa aula que eu dei a primeira parte agora, a gente vai acontecer para a Sociedade Brasileira de Dermatologia de Minas Gerais. É um programa aí das ligas de dermatologia das faculdades. Então, eu já fiz a primeira parte aqui com você. Essa semana, né, semana que vem, né, porque amanhã já é início de outra semana, a gente vai fazer das cicatriciais. Então, hoje a gente falou de fórmulas manipuladas, a gente falou de alopécias não cicatriciais e depois a gente vai falar das cicatriciais. Então, se você ainda não sabe, a gente está com a terceira turma da formação online, com as matrículas abertas. É só você comentar aqui, turma 3, para receber todas as informações. A gente ainda está com uma vaga disponível para o Fellow presencial. O que é esse Fellow, Sumaia? Você entrando para a formação online, que te dá direito a mais de 75 aulas, suporte diário durante 3 anos comigo. Você vai vir comigo aprender num paciente real sobre transplante de sobrancelhas, fio longo, que é a técnica asiática adaptada para peles brasileiras. Obrigada a vocês pela presença. Estamos aqui estudando sábado à noite. Um beijo, até amanhã. Vejam os últimos posts que eu estou explicando sobre o programa de acompanhamento, sobre alopécias, dermatite seborreica. Saiu um artigo novo desse ano de 26, comparando dermatite seborreica e psoríase, o que vai ter atrofia de glândula sebácea ou não. Acompanhe lá nos posts que nós fizemos. Combinado? Beijo!